Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, boa noite a todos. Declaro aberta a segunda audiência pública para tratar do plano diretor de nosso município. Gostaria de justificar a ausência dos vereadores Rubens Algarte de Rezende, Luiz Carlos Vique Francisco, Anderson Aparecido Exposito, Edevaldo Benedito Guilherme Neves, que por motivo pré-agendado não puderam comparecer. O plano diretor é a base de um processo de planejamento municipal para a implantação de política de desenvolvimentos urbanos, norteados à ação de agentes públicos e privados. O plano diretor trata-se de um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização especial do uso do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana para a cidade. Propostas estas definidas para o curto, médio, longo prazo e aprovado por lei municipal. É o plano que estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes devem ser alcançados, as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. Como se pode ver, este é o projeto de lei muito importante para a sociedade descalvadense em geral. Ou melhor, é um dos projetos de lei mais importantes do ano. E quero esclarecer que, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só levantar as mãos e se manifestar e pegar o microfone que está disponível a todos. Agora vamos passar às explicações técnicas sobre o conteúdo do plano municipal e para isso convido o senhor José Ramalho Gabriele Júnior, e não está presente aqui o Cláudio Luiz Fusaro, engenheiro agrimensor, mas eu também queria das explicações também do senhor Honório Prata a respeito do plano diretor. Por favor, Júnior Gabriele. Oi. Bom, por inicial, a gente tem que discorrer sobre a questão do próprio plano diretor. Entendo eu que a Oliver, a empresa contratada para elaborar o plano diretor, deveria estar presente. Porque você só dá por fim, só dá como concluído um projeto, qualquer que seja o tipo de projeto, quando ele tem uma aprovação. Então ela fez o esqueleto, com a ajuda, inclusive nós, mas essas modificações, essas sugestões, que os próprios vereadores vão analisar, quem vai analisar isso é a Câmara de Vereadores, essas sugestões, essas modificações que nós vamos propor na parte técnica. Então eu acredito que a Oliver deveria estar presente. Bom, esse é um primeiro assunto. Segundo assunto, o plano diretor, ele é composto de uma série de leis. Não é só uma. O plano diretor não é só uma lei. Dentro do plano diretor, são várias. O Código de Parcelamento de Solo, o Código de Ocupação e Uso do Solo, o Código de Postura, que eu estava conversando com a Alessandra, o Código de Obras. Então nós fizemos um mutirão e cada um pegou uma parte. O Honório e o Claudinho cuidaram da parte de parcelamento do solo e uso e ocupação de solo. Eu me atentei mais, como é uma área que eu tenho mais afinidade por ter elaborado, eu fui o engenheiro que conduziu
o primeiro Código de Obras do município, que foi feito em setembro de 1992, no governo do Mauro de Lima ainda, e continuo atuando nele. O Código de Obras, ele é baseado no Código de Sanitário Estadual. Existem muitas coisas que são supérfluas hoje, já foram ultrapassadas. Mas nós temos que nos atentar para o seguinte, nós não podemos, a legislação municipal não pode ferir a estadual. Então nós temos sempre que nos nortear pela legislação estadual. Existem alguns pontos específicos onde o município pode exigir mais do que o Estado, não menos. E isso a gente já vem aplicando desde quando o Código de Obras foi executado em 1992 e sofreu várias modificações para atender a própria evolução de tecnologia e outras coisas mais. Então eu gostaria de me atentar e falar primeiro sobre o Código de Obras que está inserido no plano diretor. Nós trabalhamos de comum acordo com a Oliver já há mais de 8, 10 anos, quando eles começaram a trabalhar. E as modificações ou correções que eu vou indicar aqui foram posteriores a essa, ou até por falha de impressão. Algumas são até falha de impressão. Então, se o presidente me permitir, eu gostaria já que alguém pudesse anotar isso para passar para a Oliver futuramente. Eu não sei se há necessidade de ler o artigo inteiro e propor modificação, eu não sei como é que vocês gostariam que isso... Senão, acho que talvez se alongar demais. Júlio, já está sendo gravando essa audiência, mas ela vai anotar, mas está sendo gravada, depois a gente passa no papel. Eu não sei se vocês gostariam que a gente citasse cada um dos artigos, mas acho que não tem motivo, porque vocês têm esses artigos em mão. Então, o que eu tenho a sugerir é o seguinte: no artigo 5º do Código de Obras, era necessário que se inserisse área compatível, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento da região. Vamos tomar por base só esse, talvez esse e mais algum, só para exemplificar. O artigo 5º discorre sobre uma série de itens a serem atendidos para a aprovação de um projeto. Não. Construção. O Código de Obra trata basicamente de construção. Então é uma série de exigências. E eu depois aí seria uma parte de leitura jurídica, como seria feito isso para ficar uma redação jurídica plausível. Mas nesse artigo 5º faltou inserir essa área compatível, vírgula, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento da região. Como o próprio parcelamento e uso do solo existem regiões definidas, então isso é importante, porque cada um vai ter a sua taxa de ocupação diferenciada, a sua área computável diferente e o coeficiente de aprovação diferente para cada região. É isso, não? Então, é saudável que se encaixe isso, porque senão
você não tem como diferenciar uma região onde o código, o coeficiente de aproveitamento é um e na outra é outro. Então, é importante que tenha isso. No próprio artigo 5º, inciso 3º, parágrafo inciso 3º, inciso 3, parágrafo 3º, houve uma falha aí que já consta no nosso Código de Obras, só faltou constar aqui nessa redação disso aqui. Ela trata da nomenclatura das áreas a serem aprovadas. A conservar em azul, vírgula, a demolir em amarelo, vírgula, a crescer em vermelho, vírgula, e a regularizar em magenta. Isso já consta do nosso Código de Obras. Faltou constar aqui. Por quê? Isso define exatamente qual é a área que existe da tua casa, o que você vai demolir, o que você vai acrescer, o que você vai regularizar. Então isso deve constar, porque já consta, inclusive, no nosso Código de Obras. Foi só uma questão, faltou inserir isso, redação. O artigo 22, para acompanhar a modernidade e a tecnologia de materiais, que hoje tem uma gama enorme de tipos de materiais, então incluir os feixes de divisas com logradouros públicos poderão ser feitos em alvenaria, vírgula, concreto, vírgula, gradis ou similares. Poderão. Isso porque nós já temos, de fato, isso no próprio município. Se alguém tiver dúvida, por favor, pergunte para a gente poder não ter que voltar. Se tiver dúvida, por favor, pergunte que a gente explica. Os similares, por exemplo, vou te dar um exemplo. Rápido. O Éder Tortella fez um projeto agora de uma clínica, que eu acho que até da esposa dele. Ele fechou com vidro temperado. Similar. Tenho visto na internet aquelas questões de obras com isopor, fazem depois faz o preenchimento com o concreto, né? E também tem as obras de gesso. Tenho visto muito isso na internet. Seria também isso ou não? Não, veja bem. Essa parede de gesso, esse tipo de construção, são paredes internas. Até porque o gesso não pode ficar exposto ao tempo. Não, na internet já tem a parede externa. De gesso, não conheço, Paulo. Mas mesmo assim poderia, porque é similar. É isso que eu queria saber, se é similar. No similar. Inclusive existe a possibilidade de você não fazer nenhum muro. Deixar um ajardinamento, isso é possível também, está previsto. É opcional do proprietário. Amanhã o cara não pode cercar, eu gosto de lembrou bem, eu vou fazer uma cerca de arame farpado, por exemplo. O artigo 29, parágrafo 1º, desde que, aí entra o que eu proponho que seja inserido, não se projete além da largura do passeio, não se apoiem sobre o passeio público, não interfiram ou prejudiquem a arborização ou sinalização e não prejudiquem a circulação de pessoas. Isso aí trata-se desses todos. O artigo 29, ele dizia sobre todos os retratos, que era isso é bem arcaico, isso é de muito tempo atrás. Hoje não tem mais motivo para ter isso. O porquê? Diz o artigo 29, parágrafo 1º. São permitidos elementos salientes acima da altura de 2,50 m, desde que não se projete além de 80 centímetros sobre o passeio. E é essa mudança que eu estou propondo, porque hoje nós já temos aqui uma infinidade
de estabelecimentos comerciais que ultrapassam os 80 centímetros do passeio. Um exemplo é o espetinho aqui, seria os espetinhos. E não há lógica nenhuma em você permitir, no parágrafo 2º, inclusive, não vem o caso, mas ele diz o seguinte: o executivo poderá, a seu critério, permitir que todos os retratos ou caçonetes desmontados se projetem até cobrir o passeio, desde que não interfiram na instalação de porta, arborização do logradouro público. Então você permite que um todo retrátil, que nem sempre é retrato, se projete no passeio inteiro, e por outro lado não permite que você faça uma cobertura de policarbonato, por exemplo. Lógico que atendendo a essas determinações, que, vou repetir, não se projete além da largura do passeio, não se apoie sobre o passeio público, não interfiram ou prejudiquem a arborização ou sinalização, e não prejudiquem a circulação de pessoas. Nada mais lógico, porque são situações práticas que nós já temos aqui. Então você havia proposto para o parágrafo 1º. Agora você trouxe uma informação nova que o 2º permite. São diferentes, é isso que eu queria saber. Se pode dar a mesma medida para ambos. São diferentes, embora no fim terminem-se a mesma coisa. Aqui nos parágrafos 2º ele trata de todo retrátil. Aquele que existia muito antigamente, onde se puxava, soltava, voltava, isso já era permitido. Agora passou a ser mais ainda permitido. Então, até porque seria uma análise jurídica da Alessandra, se não era até compatível subtrair esse artigo 2º. Você já está estipulando no 1º que pode, é uma questão jurídica aí, tá? Por isso eu não quis me envolver. Aí passamos ao artigo 33. O artigo 33 diz o seguinte: é verdade interligar a rede de escoamento de águas pluviais à rede de escoamento de águas pluviais. Já tem que cortar aí porque há um erro gráfico. Então tirando essa repetição de palavras, então ficaria assim: é verdade interligar a rede de escoamento de águas pluviais à rede pública de esgoto, exceto mediante expressa da autorização da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Isso já existe o artigo 32, que foi modificado, que acho que a Sandra não se atentou, foi incluso no Código de Obras, se não me engano, o artigo 32A e 32B, onde ele já trata desse assunto. Inclusive, obrigatoriamente hoje, a pessoa que vai construir, reformar, modificar, ela tem que colocar uma válvula de retenção de esgotos. Por que isso? Porque normalmente as pessoas, queiram ou não queiram, por falta de fiscalização, ou por antigo, ser muito antigo, jogava essa água na rede de esgoto, a água pluvial. O que acontece? A rede de esgoto não foi dimensionada para receber água pluvial. Acabava estourando as bocas de lobo para cima, fazia retorno dentro das casas, aí a pessoa entrava com ação contra a prefeitura para receber. Então isso já está contemplando no 32A e 32B. Só reforçaria o seguinte: a rede de escoamento de águas pluviais. Porque ela está aqui no artigo 32, artigo 33, ela está com repetição. Só que ele está muito mais completa na modificação feita, na última modificação no Código de Obras, que foi feita. Eu não tenho a data, Alessandra, você tem aí? A última modificação que foi feita já trata desse assunto. E foi criado o artigo 32A e 32B, onde já contempla isso aí. Então o 32 já fica prejudicado inicialmente. Olha, na verdade, Guto, nós passamos tudo para ela, nós fizemos junto isso aí. Passamos todas as alterações. Eu não sei se nessa época que a gente passou para ela já tinha sido feita essa modificação. E por isso que eu realmente me esqueci de trazer essa modificação, ou a data da modificação. Mas
Minha memória não é tão ruim, eu acho que é 2011. 2011. Então essa modificação já deveria constar aqui. Ela possuía, inclusive, essa. Passando aí ao artigo 40. Ela vai tratar de iluminação e ventilação. Ó, vem cá, senta aqui, ó. Pode sentar aqui mesmo. Pode sentar na mesa. Senta aqui na mesa. Quer sentar no lugar daqui? Pode estar sossegado. Bom? Vamos lá. Faltou aqui no artigo 40, isso já consta também, é uma questão de redação só. Considera-se suficientes para insolação, iluminação e ventilação de quaisquer compartimentos em prédios de um pavimento e até 4 metros de altura. Faltou de um pavimento, então teria que incluir aí. No artigo 40, isso é só bem simples, né, Alessandra? É só faltou a palavra um pavimento. Não, eu sei, posteriormente você vai ver que. Artigo 41. Sim. Suprimir o parágrafo 2. Quando a altura dividida por 6 for superior a 3 metros e largura excedente desse valor, poderá ser contada sobre espaço aberto no imóvel vizinho, desde que constitua recuo legal obrigatório comprovado por certidão da prefeitura ou apresentação de legislação municipal. O que eles querem dizer com isso? Eles estão permitindo você tem que ter uma largura de afastamento quando você tem ventilação e iluminação voltada para aquela divisa, para aquela face, em que determina quais são as larguras mínimas a serem mantidas. O que ela quis dizer com isso aqui? Vamos dizer que o seu vizinho já tem um recuo lateral. Ela diz aqui, ela está querendo contemplar aqui, que a largura excedente desse valor poderá ser contada sobre o espaço aberto no imóvel vizinho, desde que constitua recuo legal obrigatório comprovado por certidão. Muito bem, eu aprovei o projeto, fiz o recuo legal. A prefeitura vai lá, vai atestar. Aí o cara utiliza daquele espaço para aumentar o seu recuo que não está dando. Aí o vizinho resolve, por qualquer motivo, edificar naquele coisa, porque há possibilidade. Acabou o recuo, não existe mais recuo. Ele não diz certidão. Comprovado por certidão da prefeitura. Ou apresentação de legislação municipal. A legislação já é agora. Então, eu gostaria de evitar isso. Eu, sinceramente, gostaria de evitar. Isso é uma dor de cabeça tremenda. Nós já tivemos casos em Descalvado que só complica a situação. Aí o vizinho briga com o outro, ele levanta um muro de 8, 10 metros de altura. Você perde a ventilação e iluminação daquele cômodo. Então, realmente... Passa o microfone aí. Eu vou dar uma discordada porque é o seguinte. Nenhum vizinho vai dar para o outro. É muito difícil conceder uma certidão dela. Mas, de repente, tem um vizinho que concorde. Né? Um exemplo, 2 irmãos estão fazendo uma casa, nós temos um exemplo aqui. De uma família fez 2 casas e não tem nem muro dividindo um outro. E estão utilizando esse corredor. Então, quem der essa servidão
de ventilação e iluminação tem que estar gravada na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis, averbada lá. Não adianta só trazer a certidão, não, tem que trazer cópia da matrícula desse imóvel que está servindo, constando esse ônus do imóvel dele. Eu não proibiria, porque é muito difícil alguém conceder isso. Mas de repente alguém possa conceder e você está limitando de repente a pessoa a não ter esse direito. Então eu acho. Não, a responsabilidade é da prefeitura analisar se está realmente averbado, não no cartório. Depois, o vizinho que ficar prejudicado, ele vai lá e o cara vai ter que derrubar, porque ele deu a servidão. A servidão ela não pode ser cancelada sem ter a anuência de quem fez e da própria prefeitura, porque a prefeitura já aprovou um projeto em cima. Não, eu concordo com o Nando. Eu gostaria só de evitar isso pelo seguinte. Vai dar encrenca. Vai dar encrenca. Mas ele não diz essa servidão em cartório, Nora. É isso que está errado. Então esquece. Esquece aqui, ó. Desde que constitua recuo legal obrigatório. Já tem que tirar fora. Ela já consta como recuo obrigatório. Isso não quer dizer que o cara não possa. Ele fez um recuo, mas também ele pode utilizar esse recuo. Então, aí eu concordo com você. Comprovante por certidão da prefeitura. Não resolve também. Teria que tirar tudo isso e fazer. Desde que esteja verbada na matrícula do concedente da servidão de uso do solo. Aí muda toda a redação do artigo. Aí, com anuência do poder público. Exatamente. Agora, muda toda a redação. A gente pode até estudar futuramente, eu trago para vocês essa modificação, mas do jeito que está, só baseado na legislação, que é o Código de Obras, e baseado numa certidão da prefeitura, dizendo, olha, ela está com recuo legal, não resolve nada. Mas isso eu posso fazer uma nova redação desse artigo, especificamente desse artigo, dizendo que isso tem que ser averbado em cartório, registrado na matrícula do concedente da servidão, e para desfazer a servidão, teria que ter anuência da prefeitura, do recebedor, do concedido, para que houvesse esse cancelamento de... Mas isso eu posso, depois eu converso com a Alessandra, a gente faz, eu faço em comum acordo com ela. Parágrafo, artigo 49, estava falando, né? Artigo 96. Vai tratar de 96. Moradia econômica. Moradia econômica. Artigo 96. Considera-se habitação de interesse social aquela que contenha máximo de... Já tem um erro de português aqui, máxima, tá? Máximo de 60 metros quadrados de área construída, integrando ou não conjuntos habitacionais, e desde que destinada à residência permanente por família de baixa renda, de um único pavimento e que não necessite de cálculos estruturais para edificação. Isso aqui abre uma válvula perigosíssima para qualquer um começar a fazer, porque depois existem outras considerações sobre essa questão da habitação de interesse social, que os quartos podem ser metade do que você tem naturalmente. Então, corre o risco amanhã de uma pessoa chegar no Morumbi e utilizar como se fosse habitação de interesse social. Por isso é que eu acho que deve incluir, desde que comprovadamente destinada. Entenderam ou não? Que aqui, hoje a grafia é o seguinte, e desde que destinada à residência permanente.
Teria que ser, desde que comprovadamente destinado. Como é que você comprova isso? Você tem que ir na assistência social, dizer que é de baixa renda, você tem que ir na delegacia de polícia, para constar realmente que é de baixa renda. Ô Júnior, Só tem esse imóveis, consta. você falou a preocupação do bairro aí, e se tirasse dali, ó, integrando ou não conjuntos habitacionais, e deixasse só desde que seja integrante de conjuntos habitacionais? Não, E você regionaliza, vamos dizer assim, né? Não. O conjunto habitacional é uma coisa. Você vai ter áreas de interesse social que não é um conjunto. Conjunto habitacional é, por exemplo... eu digo, para a construção dessa moradia de interesse social, somente em conjunto, seria isso? Não. Você tem hoje, por exemplo, o Bosque do Tamanduá é uma área de interesse social. Ele pode construir lá, desde que comprovadamente, para residência de coisa. Lá, você constrói uma unidade só, não é conjunto habitacional. Conjunto, por exemplo, é o que a Corpotec fez lá quando fez o Milênio, isso é um conjunto habitacional. Onde você compõe mais de um imóvel. Mas a habitação de interesse social, ela só pode ser feita na zona de interesse social. Na zona de interesse social. O Morumbi não vai poder ser feito. Sim, perfeitamente. Desde que... Mas, por isso que eu digo, tem que ser comprovadamente. Não sei por quê. Olha bem como é que ele está escrito. E desde que destinada à residência permanente por família de baixa renda. Tá, eu fiz e morri amanhã. Eu vendo essa casa, eu não tenho baixa renda, quer dizer, eu não posso morar nela? Não tem nada a ver. Para você conceder o projeto é uma coisa. Para você conceder uma doação de projeto para uma pessoa de baixa renda é uma coisa. Agora, a pessoa construir e depois ele morar ou ele vender depois, eu acho que aí você está tirando o direito de uso de propriedade da pessoa. Isso eu acho que inconstitucional. Então aí vamos aproveitar a ideia do Guto. Vamos aproveitar a ideia do Guto. A gente poderia ser... Tá, é isso aí. Vou aproveitar a ideia do Guto. Desde que localizada em zona de interesse social. Aí sim, aí fica mais... É isso aí, né, Ricardo? É o que o Guto estava dizendo. Então você separa. Não precisa ser conjunto, mas ela tem que estar dentro da zona de interesse social. Então também eu faço essa modificação. Esse eu não lembro, não. Acrescentar o seguinte, porque isso já consta no Código de Postura, inclusive. É só para casar com o Código de Postura. Outros locais de trabalho onde se exerce atividades de comércio, serviços, bem como indústria de pequeno porte, atenderão as normas previstas na seção 1 desse capítulo, no qual lhe forem aplicáveis, ajustadas às suas dimensões e peculiaridades. Não, aí eu acrescentaria, não sendo permitido exercer qualquer tipo de trabalho ou serviços utilizando-se as vias de passeio público. Para evitar do cara montar uma oficina, ficar arrumando o carro no meio da rua. Então, isso já tem no Código de Postura, entendeu? Então, é só para estar irmanado. O artigo 203, inciso 6º-B. Inciso 6º-B. As oficinas mecânicas diversas. B1. É o mesmo caso. Só está reforçando também porque que não trata.
deverão dispor, os locais de oficinas mecânicas não poderão fazer parte de edificações para habitação ou escritório. Deverão possuir pelo menos, dispor de, pelo menos, compartimentos de trabalho com área suficiente a evitar trabalhos nos passeios. Deveria ser nos passeios e vias públicas. É no mesmo caso de cima. Aqui só tratou de passeio. Então o cara fala, não estou fazendo passeio, estou fazendo no... Exatamente. Bom, eu acho que o que eu tinha a ponderar é isso aí, com essa ressalva do artigo 41, né? É isso? O 41 e o 96. É isso? Só relembrando para mim amanhã saber o que eu estou fazendo. O 96 eu tenho certeza que é a questão da habitação de interesse social. O 41 eu peço para suprimir o parágrafo 2º. E vocês acho que pontuaram alguma coisa, acho que foi a questão do Honório. É do recuo. Do recuo utilizando-se servidão pública, servidão... Sim. Isso. Por isso que ela tem que ser gravada no cartório e no título de propriedade do concedente. É isso o parágrafo 2º mesmo? Será que é isso? Então, eu acho que é isso aí. Eu queria pedir para o Cláudio Fusaro compor a mesa conosco aqui, que depois já é. Compor a mesa com a gente aqui, Cláudio. Presidente, só para esclarecer o que o Júnior pediu no início, eu entrei em contato aqui pelo WhatsApp com a Sandra da Oliver, e ela disse que depois das alterações que a gente pediu, o que precisar dela, que ela está à disposição. Perfeito. É por isso que eu estava no celular, tá? Perfeito. Estava falando com a Sandra, ela falou que está à disposição do município, sim. Tá bom? Perfeito. Tá bom, melhor ainda. Minha parte aí do Código de Obras é esse. Eu me proponho a modificar essa questão do artigo 41 e o 96, e se vocês permitirem, a Câmara de Vereadores, o presidente e a Câmara, eu traria direto para a Alessandra. Pode ser assim? Para não ter um desgaste maior de... Permitido. Eu acho que com os vereadores, acho que não tem nada contra, né? Alguma dúvida restou? Então agora eu vou deixar o Honório e o Claudinho falarem sobre o parcelamento de solo e a utilização do uso de solo. Duvido, mas... Agora ele troca de lugar comigo, eu sento lá e ele vem aqui. Honório, você tem alguma coisa a acrescentar a respeito? Não? E do parcelamento do solo? Então vamos iniciar agora. Então vamos dar sequência a essa audiência. Queria pedir para a vereadora Paula e o vereador Zé Dias que volte aos seus lugares. Vereadora Paula, Zé Dias? Tá, agora nós vamos dar andamento. O presidente, nobres vereadores, eu gostaria de pedir para me ausentar,
porque eu tenho um compromisso com a minha filha e com o meu neto. Tá. Algum problema? Não, eu acho que as explicações da área do senhor já foi... Não, eu tenho que passar, o meu neto está meio resfriadinho, ela me pediu para passar lá, ela está sozinha. Eu acho que o Honório faria a pergunta aqui. Pode falar no microfone, Honório. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço o convite. Estamos aqui representando a Associação dos Engenheiros, vamos deixar bem claro, tanto eu como o Gabriele. Não estamos aqui defendendo interesse particular, e sim do município e da associação a qual nós representamos, tá ok? Bom, o Gabriele, aqui é o seguinte, depois que o Claudinho saiu do meu escritório hoje, que a gente fez um pente fino, eu vi aqui o seguinte, ó, no artigo 36, diz o seguinte, no parágrafo único, não no seu, aqui no meu, eu só vou mencionar o que ele diz. O dimensionamento das áreas de recreação está regulamentado pelo Código de Obras. Porque o artigo, a cabeça o caput do artigo diz o seguinte, em todo edifício de habitação coletiva e habitações unifamiliares, em série com 5 ou mais unidades de moradia, será exigida a área de recreação equipada. Aí ele remete ao parágrafo único. O dimensionamento das áreas de recreação está regulamentada pelo Código de Obras. Tá? Honório, pode falar no microfone para dar para você falar no microfone, para ficar melhor a gravação. Okay. Ô, Gabriel, embora eu entenda que isso daqui, a regulamentação que talvez o legislador aqui quis dizer, é que se você for fazer uma casinha de boneca, você vai ter um recuo. Eu acho que talvez seja nesse sentido. Você vai fazer um banheiro, tem que estar regulamentado pelo Código de Obras nessa área de recreação. Eu acho que talvez seja isso, não é? É questão de dimensionamento, tamanho da área de recreação, mas sim o que você for implantar nela. Aí, se fosse isso, Honório, já está contemplado a questão de voltar, de você construir, de ficar banheiro, de você edificar casa de boneca, já está regulamentado. Agora, isso não quer dizer que você dimensiona. Eu não vejo porquê, não estou entendendo, não consegui entender bem esse parágrafo. Que está dimensionado dentro do Código de Obras a área de lazer. Se eu quiser fazer uma área de lazer de 1.000 metros quadrados, desde que atenda o Código de Obras, eu não sei, eu achava que você deveria depois a gente até sentar para ver. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que não tinha nada a ver uma coisa com outra. Desculpa, eu só falei para ver se estava lá. Por quê? Na lei de parcelamento de solo, quando você vai tratar de condomínio de loteamento, você já dimensiona, olha, é tantos por cento para área de lazer, é tantos por cento de área adicional, é tantos por cento de área verde. Você já dá esse dimensionamento. E se for condomínio, o condomínio, nós vamos inserir aqui que todo condomínio tem que ter uma área de recreação no mínimo de tantos por cento. Isso vai estar inserido no código. Então, eu tenho a impressão aqui que está inserido aqui, mas não teria necessidade de vincular isso ao Código de Obras. Entendeu? Eu só estou dizendo isso, que é um argumento que eu vou fazer, que eu perguntei, porque se de repente tinha alguma coisa lá, eu não vi o Código de Obras, então, realmente teria que estar constando do jeito que está. Mas se não tem nada mencionando, ou qualquer artigo ou parágrafo que mencione sobre isso no Código de Obras, eu acho que ele pode ser suprimido. Ou colocar o dimensionamento das áreas de recreação está regulamentada pelo Código de Obras, de Lei de Parcelamento do Solo, pronto. E não do Código de Obras. Talvez aqui, ela quis dizer pela Lei de Parcelamento de Solo e de loteamento. Entendeu? É o mais lógico, né? É. Inclusive, eu não vi também a outra parte, voltando agora, eu devolvo a coisa para você. Eu não vi, mas é uma coisa que também vem de encontro ao Código de Obras para você
quando nós fizemos, isso eu, se não me engano eu sugeri para o Valdecir, quando nós discutimos o plano de saneamento básico do município, eu não sei se foi incluso na questão dos condomínios, a coisa, as contenções, os retardos de água de pluvial. Vai estar contemplado aqui. Bom, então, Muito obrigado. Esse artigo 36 aqui... Muito obrigado, gente. Eu estou à disposição, eu faço essas modificações, entro em contato com a Alessandra e agradeço vocês terem recebido a gente aqui. Eu agradeço a presença sua, Luiz Júnior, e a Câmara Municipal está de portas abertas. Se o senhor tiver mais algumas modificações ao plano diretor, é só conversar com a Alessandra, e a gente tem um prazo para votar esse plano, e que seja o mais rápido possível. Perfeito. Tá. Muito obrigado, boa noite. Bom, a gente vai, então, começar aqui pela Lei de Uso e Ocupação de Solo, e o primeiro artigo que a gente achou que tem que ter alguma modificação, realmente esse artigo 36, não sei se ele vai colocar aí, que é realmente que eu não mudaria nada. A única coisa, no parágrafo único, o dimensionamento das áreas de recreação está regulamentado pela Lei de Uso e Ocupação de Solo e pela Lei do Parcelamento do Solo. Porque lá está contemplado essa parte, entendeu? Então, não Código de Obras, mas sim pela Lei de Uso e Ocupação de Solo e a Lei de Parcelamento de Solo. É o seguinte, todo condomínio, não sei se você viu, tem lá um playgroundzinho para criança, é uma área livre, vamos dizer assim, para recreação realmente, entendeu? Não, tanto edifício como conjunto habitacional, porque aqui fala, olha, em todo edifício de habitação coletiva... Não está. Habitação unifamiliares em série, com 5 ou mais unidades. Você entendeu? Não, loteamento já tem. Aqui é para habitação coletiva, prédio, conjuntos habitacionais, entendeu? Tem que ter obrigatória. Na realidade aqui, ela está dizendo mais é condomínio, não é loteamento. Porque o loteamento já tem uma legislação própria, que já existe, as áreas públicas, existe. Amplo, mas eu acho que ele tá bom. Eu acho que por ser amplo é melhor do que tá com menos, você me entendeu? Entendeu? Que a gente vai, da mesma forma aqui, a gente vai tratar de estacionamento. Que na nossa legislação, nenhuma fala que é obrigado ter estacionamento. Vamos supor, se não tem, se é prédio, obrigatoriamente você tem que ter uma vaga, no mínimo uma vaga para cada unidade habitacional que existe. Ou na coletiva, se ela não tiver individual. Você entendeu? Que nunca tratou também disso. E aí essa área de recreação teria que estar, como se fosse de acordo com a lei de uso... Aí nós temos a lei lá e fala a porcentagem que é para cada metro quadrado, tem que ter um tanto de área. Tá certo? E tiraria Código de Obras. Tiraria Código de Obras e deixava só isso realmente na Lei de Uso e Ocupação de Solo e a Lei de Parcelamento de Solo. Bom, na proteção de recursos, no capítulo 4º, no artigo 38, eu tenho não é uma sugestão, mas eu estou achando que está muito. Não que eu seja contra o meio ambiente, mas isso não está sendo aplicado em nenhum lugar no estado de São Paulo inteiro. Então eu acho que é exagero, que seria o seguinte, o artigo 38, o parágrafo 2º, as nascentes dos cursos d'água terão um raio de preservação de 50 metros, de 80 metros, e a legislação estadual, todas as legislações de todos os municípios que eu faço projeto de loteamento bastante, nenhuma é superior a 50 metros. Então, eu acho que 80 metros é um exagero, não tem essa necessidade, que se tivesse, vocês podem ter certeza que a CETESB, o meio ambiente, os órgãos estaduais, já tinham colocado 80 metros. Mas as nascentes são 50 metros, o córrego é 30. Lá em cima fala do córrego, eu não li porque lá está com 30 metros, e as nascentes 80.
Não é, para mim, que foi, acho que tem um erro de digitação. 50 metros. Para mim, tem uma digitação, porque nenhuma legislação fala em 80 metros. Nem estadual, nem federal, nenhuma. Fala-se de 30, de 50. Córrego na federal é 15, aqui em São Paulo é 30. Nós estamos mantendo os 30, entendeu? O córrego florestal novo é 15 metros. O córrego até 10 metros de largura. E aqui qualquer tamanho de córrego até 50 metros é 30. Acima de 50 é 100. 30 metros ao todo. O Córrego da Prata, Vigor, Ribeirão Bonito, tudo 30 metros. 30 metros. Então, a sugestão era passar para 50. Eu entendo que acho que deve ter sido um erro aqui. Aí no artigo 40, volta de novo falar dessa mesma faixa de 80. No artigo 40, inciso 1º. Faixas com largura nunca inferior a 30 metros a cada leito do córrego de água e faixas com diâmetro mínimo de 80 em torno das nascentes. Quer dizer, voltaria a 50 aí também. Bom, aqui fala que são consideradas de preservação permanente todas aquelas previstas na legislação federal e estadual quando integrantes de zona rural e para a zona urbana e de expansão urbana observará as seguintes disposições. Está aí. E aqui, até a gente discutiu, embora eu falei para o Claudinho que eu entendo que ele colocou áreas alagadiças. A área alagadiça hoje já é considerada pela a legislação ambiental, estadual principalmente, como área de preservação permanente. Então, eu entendo que ela já estaria intrínseca na área de preservação permanente. Se quiser criar aqui um inciso 5º aqui, e depois teria que ser no 5º, porque a outra já... Porque aqui a gente fala, a área de credibilidade superior a 45%, é correto, isso é legislação, remanescentes de floresta, demais áreas enquadradas como área de preservação permanente. O Claudinho anotou aqui áreas alagadiças. Eu entendo que as áreas alagadiças já é a área de preservação permanente. Você já não consegue fazer nada nela mais. Então, se quiser colocar, eu acho que vai ser uma redundância, mas se quiser colocar, tá certo? Aí ficaria 5 áreas alagadiças e 6 demais áreas enquadradas como de preservação permanente. 41. Faixa não edificante ao longo de fiações de tubulação. Vamos ver aqui, 41. As áreas urbanas desprovidas de arborização e com arborização inadequada deverão ser gradualmente arborizadas e requalificadas de acordo com o plano de arborização municipal. Cabe ao órgão municipal de meio ambiente elaborar o plano de arborização municipal, definindo espécies de flora, preferencialmente nativas, adequada região, insolação e espaçamento necessário, respeitando as faixas não edificantes ao longo de fiações e tubulações. Isso eu acho que é importante colocar, porque senão fica plantando, depois acaba plantando em cima de faixa não edificante, plantando em cima de tubulação. Então, respeitando as faixas não edificantes ao longo de fiações e tubulações. Artigo 44. Artigo 44 fala: áreas de proteção dos mananciais são aquelas em que, em razão de precipitação pluviométrica, relevo, cobertura vegetal, uso e ocupação, são suscetíveis de reter água em quantidade e qualidade compatíveis para o consumo atual do município de adjacências. Aqui nós estamos pedindo para que se colocasse, respeitando-se no mínimo as faixas constantes no artigo 40 desta lei, que seriam os 30, 50, casas nascentes, enfim. Aqui o 45, cabe ao poder público fazer cumprir em sua plenitude as leis, está empregado no singular, mas teria que ser no plural, as leis municipais 3.127/2009 e lei 3828/2014,
que são leis que tratam a respeito de meio ambiente, que criam o sistema de proteção dos mananciais de abastecimento público, superficiais, subterrâneos e das áreas em torno dos mesmos. Então, acrescentar mais uma lei aí, que é a 3828, de 2014. Legal, né? Bom, nós vamos para o artigo 55. No artigo 49 tem um erro também lá, um D a mais, um dá a mais, lá, através dos órgãos, tá? Através dos órgãos, quer dizer, isso é uma revisão que depois eu vou fazer ortográfica, né? O artigo 55, a presente lei entrará em vigor 90 dias após publicação, revogadas disposições de contrário, especial a lei 1600 de 4 de julho de 96 e lei 1606 de julho de 96, e eu acrescentaria também a lei da APA, que é no seu número. Revogaria a lei da APA. Vocês querem saber a razão? Olha, foi criada uma lei de APA aqui no município, e na época foi até de muita discussão. Eu até participei uma vez a pedido da Câmara Municipal para me dar a minha opinião a respeito dela. Primeiro que da forma como tinha sido criada, nós estávamos pegando até o município de Analândia nela. Teve que fazer uma modificação, porque se você colocasse as coordenadas que tinham colocado nessa APA aí, nós víamos em Analândia, tentado o município de São Carlos, quer dizer, nós temos hoje, com essa legislação que nós estamos fazendo, mais essas leis que já foram feitas aí de meio ambiente, nós fazemos o quê? Porque a APA é para você proteger os recursos naturais. Os recursos naturais estão preservados. Se nós tivéssemos aqui no município algo mais além do que nós já temos, não vou dizer que nós não temos recursos naturais, belezas naturais enormes, mas nós temos que entender que o município tem uma tendência à mineração, gente. Você criou uma APA, todas as minerações nossas estavam dentro da APA. E hoje a mineração já não é mais sinônimo de destruição. Hoje a gente tem que fazer compensação, hoje a gente tem que recuperar, tanto é que é um exemplo. A mineração de Escalvado, por exemplo, a própria Jundu, virou exemplo nacional de recuperação. E existe uma compensação. Você vai minerar aqui, eu quero compensação. A mineração de Escalvado comprou na fazenda gasosa, para desmatar 70 mil metros, teve que comprar 10 alqueires de mata não averbada. E passou de área de preservação. E quando acabar de minerar, vai ter que recuperar. Quer dizer, a APA, no caso, tem que ser a APA no estado, um exemplo. Você pega todo o município de Jundiaí, quase totalmente, aquela Serra do Japi, aquilo é a área de APA estadual. Tá certo? Tá ok? Então eu revogaria a lei da APA, até porque a dimensão dela é estratosférica. Mesmo corrigindo, ela ficou absurdamente grande e prejudicial. Agora nós vamos nos anexos. Ô, Claudinho. No anexo 3. É o próximo, 2. Aí, próximo. Aí, no começo dele aí. Ó, tá bom aí. Olha, tá aqui assim, ó, vagas. Tá vendo ali, vagas? Aqui no último quadro aqui do aí, ó, uma vaga. Aqui de ver só vagas, teria que ser vagas mínima. Então está falando aqui, a hora construir 300 metros, da unifamiliar, tem que ter uma vaga pela unidade. Então por mínima, porque senão, né, você não pode exigir mais.
Então, nesse anexo, a observação era só a respeito dessa vaga na mínima. No anexo 6, 4, aliás, não, 4. Zona mista, zona industrial. Onde que é o Claudinho aqui que eu não estou entendendo agora aqui? Zona... tá. Não. Olha, na zona industrial mista, nesse anexo 4, não está definida a testada mínima de lote. Faltou, não é que não definiu, acho que esqueceram de constar. No começo, viu? Seis pavimento, área testada 10, tá vendo? Industrial, ó, tá vendo? Testada 10, não, é na outra folha. Na outra folha. Ali, ó. Ó lá. Tá vendo aí? Zona central controlada, testada 10, zona industrial mista, tá vendo? Não tá... Tá, zona mista. Área de 250 metros não tem atestada, né? Olha lá, indústria testada de 500 metros quadrados. Olha lá, ó. Testada não tem os 10 metros na frente, tá vendo? A testada ficou para cima e tem que pôr 10 no lugar da testada. Olha lá. Com 250 metros, 10 metros. No 500 metros não tem, tá vendo? Tem que colocar 10 metros também, mínimo. Embora a controvérsia do Claudinho, mas eu entendo que 10 está bom. Você vai fazer um barracão, não tem problema nenhum. De ter 50 metros, é para a indústria, é para um comércio, é para um... Então aí era só isso aí. E taxa de permeabilidade pode ser... isso aqui é uma boa mesmo. A taxa de permeabilidade para a indústria... Engraçado, porque aqui do lote, zona central 10%, 10%, zona industrial 20%, mas já está 20%, Claudinho, não sei por que você... Serviço 10%? Tudo bem. Zona mista, aí está certo, não tem, está com 20% mesmo. Olha, está ao contrário. Mas era isso aí mesmo. Comércio e serviço, 10%. Está com 20% para todos, é isso aí. Ó. Comércio e serviço é 10%. Industrial é 20%, comércio e serviço 10%, entendeu aí? Tá, ó, nesse quadro, zona industrial mista, 65% 2 pavimentos, indústria testada, que está faltando os 10 metros. 65% comércio e serviço, 4 pavimentos, para comércio e serviço, 12 de altura máxima, testada 10, e permeabilidade ali, nessa parte de comércio e serviço e residência, teria que ser pelo menos 10%, não é 20%. 20% é só para a indústria. Até porque hoje as indústrias estão sendo obrigadas, tá? Pela lei, pela própria lei estadual, hoje as indústrias são obrigadas a preservar 20% de área verde, inclusive, não é só permeabilidade, não. Inclusive tem que plantar.
Lá tem 20%. Além da área dele, tem mais no fundo dos lotes, enfim. E também nós teríamos que fazer aqui, por isso que eu falo que aí a Oliver teria que estar aqui. Eu acho que ficou faltando um quadro aqui, que dê o dimensionamento de tamanho de quadra, tamanho de ruas, e nenhum lugar, e nenhum dos dois, está falando tamanho de quadra e está na largura de rua. Então aqui, eu até, se vocês permitirem, porque não vai ser, não dá para ficar só lançando aqui, em loteamento, a quadra terá no máximo 200 metros, industrial 400, as vias de circulação, via local, vias secundárias, vias coletoras. Eu acho que primeiro tem que dar uma definição nisso no próprio código, o que é via local, o que é via secundária, o que é via coletora, para depois fazer esse quadro. Tá, isso é, vias locais, loteamento popular, sei lá, condomínio, poderá ser de 12, a quadra 200 metros, poderá ser de 12 metros. As vias tal, sempre a gente fala é mínimo, tá? Muita gente está defendendo, tinha que aumentar a largura de rua. Eu vou explicar para vocês que largura de rua não quer dizer que é questão de acessibilidade melhorada. Largura de rua, quem tem que definir é o município quando ele dá diretrizes para o loteamento. Se ele entender que aquele loteamento vai ter um impacto de vizinhança ou as redes coletoras dele não vai ser suficiente, aqui vai ter o mínimo, ele pode exigir o máximo. Agora, por que não coloca 16 metros para todas as ruas, gente? Você vai fazer um loteamento popular, ou que é baixa renda, você tem que fazer o quê? Você tem que tentar deixar ele com acessibilidade boa e com o melhor custo possível para o cidadão poder ter acesso para comprar esse lote. Eu sempre falo, o loteador ganha dinheiro. Não é isso. Loteamento, às vezes, é uma necessidade para o munícipe ter condições de comprar um lote. Se você botar, a rua pode ser de 12 metros, depende se ela for local, para servir só uma quadra, estaciona-se carro dos dois lados, passa no meio, sem problema nenhum, não vai ter esse problema. E, se você passar essa rua de 12 para 16, você aumentou no mínimo 4 metros lineares vezes a largura dela de pavimentação. Quanto vai acrescentar num lote isso? Entendeu? Então, isso vai ser a camada para fazer a aquisição do lote, e não tem necessidade, o loteamento que ele não tem prolongamento de uma rua a mais. Morreu no corre a rua, porque é uma rua de 100 metros de largura, de comprimento. Para que essa rua precisa ter 16 metros, gente? Não tem necessidade. Então, a gente vai dimensionar, a largura mínima não está dizendo que todo loteamento, vai ter 12 metros, vai ter 14, não. É o município que vai, na hora das diretrizes, que vai ter que se dimensionar, olha, aqui nós vamos ter uma via coletora, para não ter impacto de vizinhança, nós temos 500 lotes nessa área aqui. Vai ter 20 ruas. Essa rua coletora vai ter que ser uma pista dupla, vai ter que ser uma avenida. Para na hora do movimento maior não ter problema de roxo, não ter problema de refinamento, impacto de vizinhança. Entendeu? Então a gente vai dar os mínimos. Isso não quer dizer que o município, na hora de dar uma diretriz para o loteamento, analisar a situação da área, tá certo? Não se exige uma rua maior. Ou, aqui pode ser 12, mas aqui eu quero 16. Ou aqui eu quero 24. Porque não pode... vamos colocar 16 metros mínimo. Gente, não tem necessidade. Pra vocês terem uma ideia, Campinas, a parte de largura de rua deles começa com 10 metros e vai até 48. Entendeu? O mínimo de 10 para esse tipo de empreendimento, depois para esse pode ser de 12, rua local. Quer dizer, quem vai dar as dimensões? Quando você entra com pedido de loteamento lá, a diretriz deles sai, olha, aqui as ruas terá que ser, as ruas locais vai poder ser 10, as coletoras vai poder ser 20, e as outras principais vai ser 36. E daí? Você vai ter que fazer o loteamento desse jeito. Não quer dizer que depois 10 todas as ruas vai ser 10, não é isso.
Está faltando tudo, não tem nada sobre rua, tamanho de rua, de quadra. Largura de rua, de quadra, não tem nenhum lugar falando. Tem que fazer, isso tem que fazer novo. Isso vai ter que ser novo. Viu, Alessandro? Vai ter que ser um negócio novo. Eu posso até trazer para você essas definições e tal, para ficar fácil. Né? A gente cria, sei lá, um quadro, bota as definições, aí cria o quadro dizendo a largura de cada rua. Tá bom? Raio de curvatura, não mencionou nenhum lugar, então nesse quadro vai ter tudo isso aí. Então, essa parte ficou faltando tudo. O que mais? No artigo 5, na lei de parcelamento, no artigo 5º, artigo 5º, no item 19. Cadê ele aqui? Perdido. 22, 19. A infraestrutura. Infraestrutura completa, iluminação pública, pavimentação, rede de telefonia, fibra ótica e outras redes de comunicação, rede de gás canalizado e outros elementos contemplados na infraestrutura. O Claudinho tinha falado de colocar, acrescentar, guias, sarjetas e pavimentação. Eu falei para ele que não acrescentaria, acrescentaria pavimentação só. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma modernidade em termos urbanísticos, em termos de loteamento, condomínios. E se a gente ele queria pôr pavimentação asfáltica, eu falei, não colocaria pavimentação asfáltica, poria pavimentação. O município que vai ver para cada caso, quando ele quer pavimentação asfáltica, como pode ser uma alternativa. Vou dar um exemplo. Você pode fazer intercalado hoje, que você faz a infiltração, você não permeabiliza totalmente. Isso é um ganho para o nosso subsolo. Tem condomínio, um exemplo. Você não precisa pôr guia e sarjeta, você pode fazer canaleta gramada, que também vai ter a absorção para o subsolo. Objetivo maior de tudo é ganhar quanto mais área permeável nos loteamentos e conjuntos habitacionais e condomínios. Quanto mais área permeável, mais ganho ambiental todos nós vamos ter, quer hoje ou no futuro. Se pavimentou o asfalto e botou guia e sarjeta, você perdeu qualquer percolação de água nesse solo. Então, eu não colocaria pavimentação asfalto, colocaria pavimentação e não colocaria guia e sarjeta. Aí em cada projeto, você vai exigir um ou outro. Tanto é que a gente já até mencionou no Código de Saneamento, no Código do Diretor de Saneamento, a obrigatoriedade daquelas bacias de contenção para garantia de águas pluviais. Né? Porque hoje, as grandes cidades, você pega do Porto de São Carlos para frente, há mais de 10 anos, você não joga mais a galeria de águas pluviais direto no córrego, sem passar por uma bacia de detenção. Então você segura ali no mínimo, porque toda chuva intensa, ela dura um período. Isso estatisticamente, quando a gente projeta a rede, a gente tem isso. Então, cada região, de acordo com a precipitação dos últimos 100 anos, você projeta em cima disso. E você tem que reter no mínimo 15 minutos da maior precipitação nessa bacia de detenção. E depois ela vai soltar isso devagar, e aí vai para o córrego. Qual é o objetivo disso? Primeiro, realmente a infiltração dessa água no solo. E o segundo, não provocar mais enchentes ajusantes nos córregos, assoreamento desses córregos. Tá certo? Nós tivemos até, o único loteamento que tem esse descalvagem é o Santa Terezinha aqui. E tivemos até
Nós querendo projetar e tivemos que brigar um pouco na prefeitura para aceitar, sabe? Mas hoje todos vão ter que fazer isso. Então, por isso que eu falo, a gente tem que acompanhar a modernidade, né? Não tem jeito. E nem Brotas, a gente estava fazendo um projeto lá, e o cara queria fazer esse... Eu estou citando como exemplo, para vocês terem uma ideia. Brotas é um município verde, eles têm selo de município verde. E o pessoal do meio ambiente lá querendo fazer, e a legislação municipal dizia lá, tem que ser pavimentação asfáltica. Eles não tiveram como aprovar o loteamento sem pavimentação asfáltica. E na beira do Jacaré-Pipira, quer dizer, eram tudo um loteamento para ser realmente dentro do verde, que eles preservam tanto, mas a legislação municipal não permitiu, eles não puderam deixar fazer. Nora, essa questão das casas de contenção já está no plano de saneamento, não precisa ter colocado nada colocou. aqui, nem fazer uma menção. Mas aqui nós vamos fazer. Fazer uma menção ao Aqui plano de faz saneamento. também, aqui Tá. faz também. Tá? Mas ela está dimensionada de acordo com aquela bacia. Porque você faz de acordo com a bacia de contribuição, você entendeu? Tanto é que você pode ver, já teve chuva bastante forte aqui e ela deteve e soltou aos poucos. Primeiro que você diminui a tubulação de galeria, né? E segundo que o ganho ambiental, principalmente naquele lugar, nós estamos próximo à represa da Rosária, quer dizer, toda a água que cair ali, ela vai para o subsolo, quer dizer, de alguma forma ela vai contribuir com a nascente lá, né? Artigo 6º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em área urbana ou de expansão urbana, devidamente definido em lei municipal de perímetro urbano. Aqui o Clauzinho fez, também acho que ele tem razão. Outra área que, através de lei específica, passe a fazer parte da área urbana. Por que é interessante isso? Embora existe legislação, até o próprio INCRA autoriza a fazer isso, mas a dificuldade para você, de repente, conseguir uma autorização no INCRA. Um exemplo. Vem aqui descalvado uma indústria para se instalar, sei lá, no município, em algum lugar aí. E ele quer fazer uma infraestrutura urbana lá, para funcionário, para isso, enfim. E nós não podemos, como rural, de repente, ele não vai ter acesso a um monte de coisa. Então aí teria o quê? Nós não precisamos, mas desde que outras áreas criadas por leis especiais, entendeu? De repente a prefeitura resolve fazer uma vila no rural aí, uma zona urbana afastada do centro urbano, ou um loteamento industrial. E loteamento industrial você só pode fazer em área urbana também, não pode ser rural. Entendeu? Então, eu acrescentaria aqui o seguinte, ou outra área que, através de lei específica, passe a fazer parte da área urbana. O Butiá foi um exemplo na época do Distrito Industrial, foi declarado como zona urbana especificamente por causa do Distrito Industrial. Entra nisso aí. É o caso daquele São Manuel, aqui perto do pedágio, que é um loteamento comercial e industrial. Ele entra na área urbana, então. Seria uma lei especial. Entendeu? Dá para entender isso aí? Deu. Artigo 8º. Nenhum parcelamento para fins urbanos será permitido. Na zona rural, só para fins rural ou para outros usos permissíveis especificado na lei de uso e ocupação do solo, em terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação, antes de tomadas de providências necessárias para segurar o escoamento das águas e não houver restrição ambiental, em terrados situados em nascentes. Aqui, na realidade, está repetindo o óbvio, né? Que você está proibido lá, quer dizer, eu acho que não tem necessidade nem de mencionar as novas leis, porque você já mencionou lá. Se você lá fala que nos córregos tem que fazer isso, não pode lotear aqui, não pode. Então, se quiser,
só manter, mas o Claudinho falou assim, ó, será que não era bom delimitar a apreciação a partir do curso d'água nascente conforme lei municipal tal? Ela está dizendo, ó, eu vejo que não tem necessidade, porque essa lei a gente menciona ela lá na parte de preservação, né? Então é mais para constar mesmo, mas não é para... Artigo 17... aqui a gente teria que retornar de novo aqui, ó. A maior dimensão das quadras não poderão ser superior àquelas previstas na lei de uso e ocupação de solo, só que ela não criou lá, tá certo? Então, ela vai ter que ser criada. Não precisa nem mexer, desde que cria ela lá, né? Artigo 19... O município não assumirá responsabilidade por diferença caso verifique nas dimensões de áreas dos lotes. O Claudinho acha melhor pôr, mas eu também não tenho necessidade. Sendo esta de inteira responsabilidade do parcelador. Isso é óbvio, o município não vai assumir uma responsabilidade, mas tudo bem, eu acho que até a gente falar é bom, tá? Sendo esta de inteira responsabilidade do parcelador. Artigo 14. Acho que eu pulei um artigo aqui. Aqui no artigo 14 diz o seguinte, fica proibida a consideração de áreas de privação permanente no conjunto de porcentagem para equipamentos comunitários, podendo excepcionalmente em projetos de utilidade pública e interesse social, comportar as referidas áreas total a ser cedido à prefeitura no ato da aprovação do loteamento, se ônus para a prefeitura municipal, as faixas de privação permanente deverão ser limitadas no projeto de loteamento de acordo com os limites estabelecidos no Código Florestal e legislação estadual. O que eu quis dizer é o seguinte, que eu acrescentaria aqui, que poderá ser acrescido nos 20% das áreas verdes a área de preservação permanente. Porque hoje até o próprio Estado já está aceitando. A CETES já aceita em loteamento que os 20% esteja também a área de preservação permanente. Então, eu diria o seguinte, que dentro dos 20% de área verde, poderá a mesma também ser constituída por APP, área de preservação permanente. Anotou aí? Depois vocês discutem, isso é o palpite. Artigo 21. Para mim, meu auxiliar de direito fica aqui do meu lado me ajudando. Ele está jogando a bola. Ele está jogando bola nas costas. Está mandando bola nas costas aqui. No caso aqui no artigo 21 é o mesmo caso das quadras. As vias do loteamento diretriz estabelecida pela municipalidade em observação ali de uso e ocupação de solo. Quer dizer, ela não tinha contemplado o tamanho das ruas, a largura, tá? Então, isso aí também já vai estar resolvida com essa parte aí. Artigo 25. Infraestrutura. São de responsabilidade do lotador a execução e custeio das obras e instalação de demarcação de lotes, as vias, áreas a serem transferidas no domínio do município, das áreas não edificáveis, bem como demarcação e sinalização das áreas de fragilidade e proteção ambiental, abertura das vias de circulação respectiva à terraplanagem. Aqui ficou invertido, viu, Alessandra? O sistema de drenagem de águas pluviais
em todas as vias ser executados ramais similares de ligação. Você viu que está misturado? Tá? Quer dizer, tem que cortar em todas as ligações aí do viciário e passar lá para o esgoto e para a rede de água. Você entendeu a adaptação aí só, né? Então, aqui agora, no sistema de drenagem, é que a gente está fazendo a sugestão aqui de contemplar aqui nos loteamentos e condomínios. É lógico, a gente não precisa contemplar para a área de 30 mil metros quadrados, mas eu entendo que todas as áreas acima de 50 mil metros quadrados que for fazer loteamento, condomínios, deverão ter a lagoa de detenção de galeria de águas pluviais, para águas pluviais. A gente pode até mencionar num outro lugar, mas aqui eu acho que aqui no caso, como infraestrutura, a gente só vai pôr, isso daí nós vamos tratar em outro lugar, mas por aqui, ó, o sistema de águas pluviais deverá ser considerado a natural, que tem normalmente que é feita por sarjeta ou por coisa, galeria e bacia de detenção. Tá? Aqui mesmo, no sistema de você, no inciso 4 aí. Não, desculpa, no inciso 3. Então sistema de drenagem de águas pluviais compreendendo escoamento superficial por rede e bacia de detenção. Também você vai no inciso 11, no parágrafo 1º, quando não for possível interligar as galerias de águas pluviais do loteamento à rede existente, será obrigatória a execução de emissário até o curso mais próximo, com dispassor de energia no seu final. Então vai pôr, será obrigatória a execução de lagoa de detenção, demissário e desta emissário até o curso d'água mais próximo, com dissipador de energia na sua extremidade, conforme projeto aprovado pelo órgão competente do município e, se necessário, do Estado. No artigo 47, da aprovação prévia, a gente queria que fosse retirado, nesta fase da aprovação, os projetos elétrico, sinalização de trânsito, pavimentação, acessibilidade. Por quê? Porque é uma aprovação prévia. Esse projeto, a prefeitura aprova verbalmente, esse projeto vai para São Paulo, no Grapoava, nos órgãos. Qualquer modificação lá, perdeu-se todos esses projetos. E o Grapoava não exige esses projetos. Então, na aprovação prévia, eu entendo que os projetos que compõem a aprovação prévia devem ser aqueles que são exigidos pelo Grapoava. Por quê? Porque senão é um tal de fazer projeto, a modificação se perde tudo e não se recupera nada, só vai montando papel na prefeitura, porque não serve para nada. Que esses projetos são obrigatórios e já está lá na aprovação definitiva do projeto. Na prévia não precisa. De elétrico, pavimentação, acessibilidade, guia, sarjeta, enfim. Tá?
Alessandra, você quer que ele fale mais devagar? Não. Veja bem, fica aqui, terraplanagem, drenagem, água, esgoto, projeto ambiental, isso tudo está no contexto. Só vai tirar porque esse projeto é depois definitivo, mesmo que você faz a aprovação do projeto elétrico, a terraplanagem, enfim, finalização de trânsito, acessibilidade, projeto de acessibilidade, tá? Claudinho, eu não me lembro ter visto aqui, eu fiquei de ver isso aqui e acabei esquecendo. Você viu se na aprovação definitiva está contemplado o projeto de acessibilidade das vias? Na aprovação definitiva? Projeto de sinalização de trânsito, tá, e acessibilidade, está lá. Bom, a princípio é isso quanto ao que está pronto. Mas acabou se esquecendo, a gente já tem uma legislação, Alessandra, de colocar o loteamento de recreio, de área de lazer. Nós já temos uma legislação e ela não colocou. Na realidade, aquilo lá está bem feito, pode ser como está na... Eu não sei porque a carga d'água não acabou não constando. E também aqui, Alessandra, uma coisa que, de repente, eu podia até dar uma sentada com você, porque ela trata aqui de um procedimento de aprovação de projeto, desmembramento e loteamento está em ordem, ela vem, aprovação de registro de loteamento está em ordem, mas olha que ela entra aqui. Tem mais um detalhe aqui no artigo 54, do inciso 5º, que a responsabilidade também, nós, recebimento cópia do projeto aprovado pela Prefeitura, assumirá termo de compromisso no qual se obrigará preservar as gravias existentes, bem como as de preservação permanente sob pena de responsabilidade civil e iniciativa criminal. Faltou aqui acrescentar, até a sua entrega em definitiva com expedição da conclusão da infraestrutura. Só que é o seguinte, o loteador faz a arborização, quando ele calcionou-se tudo. Quando ele fizer a entrega das obras para a prefeitura, essa responsabilidade passa a ser da prefeitura e não mais dele. E daqui ficou em aberto, para entender que a vida inteira ele teria que fazer essa preservação, tá? Até a sua entrega definitiva com a expedição da conclusão da infraestrutura. Então, quando trata aqui, ela tratou de condomínios horizontais, você viu aí, eu trouxe até, naquele dia da reunião, eu falei sobre o condomínio de lotes, que agora já está sendo discutido e algum município já fez até legislação própria. Sobre esse assunto, Alessandro, eu não sei, porque eu teria que talvez dar uma sentada com você para ver aonde a gente vai encaixar isso, sabe? Para manter aqui o condomínio de lote, condomínios horizontais aqui, que ela tratou na realidade, esse termo que ela usou aqui, não existe esse termo, condomínios horizontais. Condomínio horizontal. O que é condomínio? Condomínio é quando você vai vender o lote com edificação. Né? Seria um prédio deitado, vamos pensar assim. E condomínio de lote, você vai poder vender o lote sem estar com edificação. Tá certo? Então, a respeito disso daqui, eu achava interessante a gente, de repente, dar uma olhada, eu trazer alguma coisa que eu tenho lá, para a gente ver onde a gente encaixa essa parte aqui. Para dar uma separada, o que é condomínio horizontal e condomínio de lote. Tá? Tem vários municípios que já fez legislação própria disso, então, de repente, adaptando para nós aqui e tal, dá até para dar uma enquadrada aqui. Então, mas era isso aí mesmo. Honório, se você me permitir, não sei se é diretamente ligado a isso, mas eu queria uma posição sua, pela sua experiência, o seu lado profissional.
Tramito aqui na casa, desde 2003, alguns projetos que pedem para que a gente identifique determinada área como zona habitacional de interesse social. E muito se discute em relação a quê? A aprovar essa área, apenas aprovar e permitir que seja isso, quando da construção do lote seria obrigatório, como você falou agora, a entrega do condomínio construído. Qual que é a sua visão em relação a isso? Só para a gente se fundamentar e ter um critério em relação. Você veja bem, você tem duas modalidades de loteamento de interesse social. Estou falando loteamento, não condomínio. Condomínio já quer dizer entrega de lote com casa. Quando eu entendo dessa forma. Mas todo mundo aprova o loteamento de interesse social, aí entra com um projeto na Caixa Econômica para se construir casa. Existe o condomínio de interesse social, que o município tem interesse, que não só faça casa às vezes, mas que você tenha um lote menor para ser mais acessível à população mais carente e ter condições de comprar esse lote. Tá certo? Você vai comprar um lote de 250 metros a R$200 o metro, são R$50 mil. Se ele é de 200 metros já é 40, né? Mais 50, caiu R$10 mil. Né? Então, essa é a diferença. Agora, o condomínio de lote, ele poderá ser feito hoje com a legislação aprovando, só nas áreas por declarado com popular, que é de interesse social, ou de interesse social. Se não for lá, aí ele vai obedecer as dimensões mínimas de lote pela legislação. De interesse social vai estar aqui as medidas, que é no mínimo de 8 ou 10, não me lembro que está aqui. Tá, mas assim, a minha pergunta, entendi, mais específica. O que contemplaria, assim, mais efetivamente o... Você não vai precisar mais da Câmara Municipal a partir de aprovar aqui. Não vai precisar mais da Câmara Municipal para aprovar o loteamento de interesse social. Entendi. Desde que ele seja na zona, a não ser que a zona de interesse social decretada no plano não tenha mais áreas e tenha que, especialmente, provar num outro lugar. Aí vai passar para vocês. Mas dentro da zona de interesse social não vai ter que passar mais para vocês. Já é uma competência do Executivo. Do Executivo. Só vai passar para vocês se alguma área não está contemplada com interesse social. De repente, olha, vamos mexer. Tá muito caro, o cara está explorando, tem 200 casas, o prefeito ganhou 200 casas para fazer o projeto, e nas áreas de interesse social nenhum cara quer vender, o valor está exorbitante, nós vamos fazer em tal lugar, então, aí vai passar para vocês. Tá certo. Entendeu? Mas assim, efetivamente, para atender o interesse social seria o condomínio, né? Não necessariamente, porque aqui em Escobar nós não temos nenhum condomínio de interesse social, nós tivemos só loteamentos. Até hoje. Mas pode ter o condomínio. Sim. Aí o condomínio horizontal, na realidade, ele rege na Lei 6766. Ele rege pela 4591, que é a Lei de Legislação de Condomínio mesmo. Então, não tem o tamanho de lote. Você me entendeu? Você tem... É área comum e privativa. É um prédio deitado, vamos dizer assim, é um prédio na horizontal, tá certo? Você tem área comum e área privativa. Condomínio, não loteamento, nem loteamento fechado. Que a grande confusão é, que é aquele é condomínio, aqui, condomínio São Rafael. Não, aqui é um loteamento fechado, não é condomínio. Ele foi aprovado dentro da legislação 6766, só que nós temos uma legislação de loteamento fechado. Ele não é condomínio, é loteamento fechado. Porque o condomínio é regido pela Lei 4591, onde você tem lá... Tanto é que aqui não é um condomínio, é uma associação de moradores. É diferente. Tá. Não é um regimento da associação de moradores, não é condomínio. Tá certo. Tá? Obrigado. E o condomínio de lote vai ser mais ou menos igual, só que ele também não vai cair na legislação, que são áreas privativas e áreas comuns também, tá? Estou à disposição se alguém quiser. Alguém queira fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria que os colegas que estivessem aqui, se quisessem acrescentar alguma coisa também, eu desse vocês ou não. Bom, uma coisa que eu achei interessante também, viu, presidente, para a gente... E é uma coisa que eu acho que realmente deve manter, é aquela comissão especial, municipal especial, para, não é aprovação, mas dar palpite ou participar das aprovações e diretrizes de loteamento. E quando vier para cá
a regulamentação dessa comissão, eu pediria aos vereadores que não adianta colocar nessa comissão pessoas, não vou dizer leigas, mas que não tenha tanta afinidade com essa parte urbanística, essas coisas, que de repente, então tem que ser, no mínimo, secretários da prefeitura, não pode ficar fora, representando o legislativo, representando a associação do engenheiro, representando da OAB, entendeu? Que às vezes você fala assim, mas vamos pegar fulano, ciclano, mas você entendeu? Não tem uma coisa contra a legislação disso, quanto pode até colocar um representante da associação de moradores, mas tomar cuidado assim, deixar um corpo mais técnico um pouco do que não é leigo, mas vamos supor, de pessoas não ligadas à matéria. Que essa comissão seja composta realmente, pessoas que aí vão se debater mesmo, vão se dar uma olhada, pessoa que mexe com o meio ambiente, pessoa representando de Condema, esse pessoal tem realmente que participar, entendeu? Mais alguma pergunta de algum vereador, algum engenheiro? Não. O Código de Postura também é integrante do... Não. Nós vamos discutir numa outra oportunidade, tá? Não havendo mais dúvidas e sugestões, agradeço a presença dos engenheiros aqui presentes, do público aqui presente, dos funcionários da Câmara Municipal, dos vereadores Argeu, Guto, José Dias, Rice, o Exposito, a vereadora Paula, e aproveitando esse momento, eu quero convidar todos vocês para a audiência que teremos às 18h30, no dia 22, nesse legislativo, a respeito da lei, da LDO, da Lei Orçamentária Anual. Eu convido a todos, tá? Dia 22, quinta-feira, às 18h30. Enfim, declaro encerrada essa audiência pública hoje e boa noite a todos.